Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. A graça e a paz do Senhor para os irmãos, para os que não me conhecem. Meu nome é Glenda Amaral e eu sou parte do Departamento de Missões aqui da Igreja Betel do Lago Norte. A Igreja Betel do Lago Norte é originariamente fundada por uma missionária do Betel brasileiro, que a maioria da igreja brasileira conhece. O Betel brasileiro foi fundado há 83 anos. E a finalidade principal dele era treinar obreiros para o campo missionário. Uma das fundadoras, a irmã Lídia, a visão dela era a visão de missões. Então, o Betel brasileiro fundou igrejas em todo o Brasil. Nós temos igrejas do Betel e também tem saído para as nações. E aqui a Igreja Betel do Lago Norte, o nosso foco missionário é aqui nas Américas, América do Sul, América Central e América do Norte. E a partir de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre missões para encorajar vocês, encorajar a igreja. Nós precisamos ser encorajados a continuar e terminar a tarefa que o Senhor Jesus nos deu. Para encorajar os irmãos, eu quero lembrar de um texto muito conhecido aqui na Palavra de Deus, que está em Marcos, no capítulo 16, do versículo 14 até o 18, que diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, essa aqui foi a última ordem de Jesus, né? Se nós observarmos no Velho Testamento, os pais de família geralmente tinham muitos filhos, como exemplo de Jacó, né? Que teve 12 filhos. E quando eles estavam para morrer, eles reuniam todos os filhos para dar as bênçãos e as últimas ordens do que eles deveriam fazer para dar prosseguimento à sua geração, à sua família. E Jesus também, depois que ele morreu e ressuscitou, ele reuniu os discípulos para dar as últimas ordens. E depois, nos próximos programas, nós estaremos vendo que nos 4 evangelhos e no livro de Atos, nós vemos a mesma ordem de Jesus repetida, que é a ordem para irmos e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Irmãos, é isso que pesa ainda sobre nós. Eu sou missionária há uns 35 anos, daqui a pouco eu vou estar falando o meu testemunho. Mas o que está detendo a volta de Cristo para um mundo que está em caos, chorando, clamando, sofrendo, o que está impedindo é que nem todas as criaturas ouviram ainda o Evangelho. E a palavra de Deus é bem clara: todo que nele crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, para você crer, você precisa ouvir. E quem pode pregar? Um missionário, um evangelista, aquele que foi treinado, que conhece a palavra, e ele precisa de ser enviado. Então, nós vemos aqui o papel da igreja. O nosso papel nessa geração aqui é pregar o evangelho, é completar a tarefa, para que Jesus Cristo possa voltar e estabelecer o seu reino, um reinado de justiça,
Nós estamos neste exato momento clamando por justiça, chorando por justiça, clamando por paz. E Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o rei da justiça. É o reinado de Jesus Cristo que nós precisamos na terra. Mas para que isso aconteça, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, queridos irmãos, para que as pessoas creiam, elas precisam ouvir o evangelho. E para que elas ouçam, missionários têm que ser enviados, não é? Jesus, uma outra ordem de Jesus, antes dessa de mandar ir, lá em Mateus 9, 35 a 38, Jesus disse que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, a nossa primeira tarefa em relação à obra missionária é orar, para que Deus mande obreiros para a sua seara. Ele é quem sabe quem ele vai mandar, não é? Então, eu gostaria de só dizer um pouquinho do meu testemunho. Então, eu sou médica formada na Universidade do Rio de Janeiro. Eu me converti quando estava na faculdade. Eu vinha do interior de Minas Gerais, muito católica, não é? Antigamente os católicos não tinham a liberdade que eles têm hoje de ler a Bíblia. Hoje os católicos têm a Bíblia na mão, podem ler a palavra e conhecer o Senhor Jesus. Mas quando eu era criança, a gente só tinha história bíblica, catecismo, e eu tinha muita sede de Deus. Então eu li a história bíblica, fiz catecismo, primeira comunhão, tudo que tinha para fazer eu fiz. Mas eu tinha no meu coração uma sede muito grande de Deus, uma sede espiritual, não é? Mas eu não tive nenhuma oportunidade de conhecer alguém que pregasse o evangelho com clareza para mim, até eu entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, foi uma colega minha, nós éramos uma turma de 320 alunos, e eu fiquei dividida em subgrupos, fiquei num grupo de 20, tinham 2 crentes nesse grupo. Um era muito brincalhão, só fazendo piada, não chamou muita atenção, mas tinha uma outra jovem que ela era uma crente dedicada, não é? Ela era uma pessoa que transmitia paz. E eu achava interessante como ela transmitia aquela paz. Na hora das provas, todo mundo ficava nervoso, preocupado, provas difíceis, muita matéria para estudar, e todo mundo dizia, olha, você estuda essa matéria, eu estudo aquela, na hora da prova a gente faz uma troca, né? E ela estava sempre na paz, não pedia cola, não dava cola, sempre na dela. E eu fiquei observando, né? E eu disse para mim mesma, eu quero ser igual a ela. Aí eu descobri que ela era crente, era de uma igreja evangélica lá no Rio de Janeiro. Então eu falei para mim mesma, eu quero ser igual a ela. Aí eu me esforcei para fazer amizade com ela. Você viu? Olha, eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos crentes aí, que às vezes a gente não prega o evangelho, mas tem que ver que tem gente observando a gente. A gente fala com a nossa vida, às vezes a gente fala mais com nossas atitudes do que com as nossas palavras, não é? Ela nem queria ser minha amiga, ela já tinha feito as amizades dela, mas eu me esforcei para ser amiga dela. E quando eu pude me aproximar, eu pedi a ela que me levasse na sua igreja. Então ela começou a me levar na igreja dela, e aí ela se posicionou, ia dormir na minha casa, pagava a minha passagem para a escola dominical, e eu comecei a frequentar a igreja junto com ela. E era uma igreja missionária. Graças a Deus, era uma igreja que estava sempre... Nós tínhamos um pastor lá muito evangelista, fazia conferência, fazia campanhas evangelísticas, e estava sempre pregando sobre missões e fazendo apelo para missões. Então, sempre que fazia um apelo, quem queria entregar a vida para Jesus, para fazer o que ele quisesse, eu não conseguia ficar no banco, eu tinha que ir para frente. Então, sempre ouvi esses apelos missionários, e Mateus 9, 35 a 38 ficou logo no início. Primeira vez que eu li a Bíblia toda, já ficou lá. Não a primeira, a segunda. Porque a primeira vez eu li antes de me converter. A segunda vez que eu li, eu já vi, rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, já comecei a obedecer aquele mandamento de rogar ao Senhor da seara para mandar trabalhadores para a sua seara. E, irmãos, a oração é o preparo de tudo. Se você começar a orar por alguma coisa, Deus prepara para que aquilo aconteça. Nada acontece sem oração. Então, à medida que eu orava para Deus mandar obreiros para a sua seara, o Senhor foi preparando o meu coração. Então, orando, não é? Comecei a orar, mande obreiros para a tua seara. E Jesus, a gente vê pelo seu relacionamento com as pessoas, no Novo Testamento, que ele era muito específico.
Ele sempre perguntava para as pessoas, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Mas você tem que ser específico, você quer o quê? Né? Então, Deus me mostrou que eu tinha que ser específica também em relação a missões. E a minha visão de quem mais necessitava do Evangelho naquela época, nos anos 70, era os indígenas do Amazonas, né? Eu nunca nem tinha pensado em sair do país. Então eu comecei a orar, Senhor, mande obreiros para os indígenas do Amazonas. E aí, vivendo ali naquela igreja, que graças a Deus tinha visão missionária, e pregava sobre a volta de Cristo. Eram 2 assuntos constantes naquela igreja. Era a importância da obra missionária e a importância da volta de Cristo. Nós precisamos lembrar disso. Às vezes eu penso assim, que essas pestes, essas calamidades, elas vêm para a gente lembrar que Cristo vai voltar, né? E Ele precisa voltar. Então, mas naquela igreja, com a palavra ele nos lembrava, pregava sempre. E missões e a volta de Jesus está muito ligada, porque Jesus diz que este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Então é necessário que o evangelho seja pregado antes que Jesus volte. Se nós queremos que ele volte, temos que nos dedicar a missões. E a primeira coisa é rogar ao Senhor da Seara para mandar obreiros para a sua Seara. Hoje em dia nós temos que focalizar nos povos não alcançados da terra. Né? Nós vamos estar falando nos próximos programas sobre os povos não alcançados, principalmente aqui das 3 Américas, que é onde a nossa igreja focaliza. Mas nós sabemos que no mundo inteiro, no mundo todo, há cerca de 2.200 povos não alcançados ainda, que não tem a tradução da Bíblia. E por mais difícil que seja, irmãos, por mais perseguição que soframos, nós não podemos parar a tarefa. A obra de Deus não pode parar. Então, quando eu cheguei no 6º ano da faculdade ali de medicina, Deus usou um profeta. Os evangélicos aqui, a maioria que estão ouvindo, né? Pentecostais, sabe o que é profeta? É uma pessoa que tem um dom de ouvir Deus claramente e passar aquilo para a igreja. Então, Deus usou um profeta para me dizer que eu não iria usar a minha profissão da maneira que eu estava pensando, mas que Deus iria usar a minha profissão na obra dele para fazer a vontade dele. Então, eu louvo a Deus, né, que Deus falou isso no 6º ano, já no último ano da faculdade, porque aí eu não me precipitei antes, fui terminar a faculdade e nem fiz planos fora desse alvo aí que Deus disse que iria usar a minha profissão dentro da obra dele para fazer a vontade dele. Minha família tinha planos para mim, mas eu tinha que seguir os planos de Deus. Então me formei, continuei ali no Rio de Janeiro, não queria nem fazer residência médica, mas o Senhor me orientou a fazer a residência médica e me orientou a fazer, primeiramente já no 5º ano, me orientou a fazer pediatria, que era algo que eu nem pensava em fazer, não é? Mas aí eu fui então fazer pediatria, porque Deus sabia que lá no futuro, quem mais ia precisar da minha ajuda eram as crianças, em lugares carentes, lugares pobres, as crianças são as que mais sofrem, não é? Então, eu fiz ali no Rio de Janeiro 2 anos de residência médica em pediatria e sempre orando e buscando a Deus, perguntando o que o Senhor tem para mim, Senhor. E aí, quando terminei a residência, fiquei 6 meses desempregada. Uma coisa importante que Deus falou para mim, no dia que Ele me chamou para missões, foi que Ele disse, olha, a tua palavra é essa aqui, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Guarda essa palavra. Eu guardei aquela palavra para mim. Deus me testou, me deixou 6 meses desempregada, e nesses 6 meses nunca me faltou nada. Eu não tinha emprego fixo, mas alguém ligava, Glenda quer dar um plantão aqui, Glenda quer dar um plantão ali para mim, e eu tive as minhas necessidades supridas, eu pude pagar minhas despesas em casa, que meus irmãos não eram crentes, eu era a única crente, e a gente dividia a despesa de comida e aluguel. Então, nesses 6 meses, eu pude pagar minhas despesas, e Deus me supriu de tudo. Após os 6 meses, eu consegui um emprego, pertinho da minha casa, meio expediente, salário excelente, carteira assinada. Foi nesses 2 meses que Deus me chamou para ir para a obra missionária. E no próximo programa, nós estaremos continuando esse testemunho para vocês. Que Deus abençoe e comece a rogar ao Senhor da Seara para mandar trabalhadores para a sua Seara. Amém, irmãos? Fique conosco, nos visite toda semana aqui no Momento Missionário. Que Deus abençoe.